Olá, muito bem. Este é o problema resolvido 11.12 do Beer Johnston de Dinâmica. Por favor, pause o vídeo por alguns instantes e leiam o enunciado cuidadosamente. Vamos tentar entender com qual tipo de problema estamos lidando aqui. Temos uma partícula que se move ao longo de uma trajetória pré-especificada, já que tanto a posição da vareta quanto a posição da partícula, do cursor, melhor dizendo, ao longo da vareta, são especificados. Com o movimento da partícula, uma combinação desses dois movimentos, temos um problema de movimento plano e uma trajetória curvilínea. É muito importante entender que este problema tem 2 graus de liberdade. Um sistema com 2 graus de liberdade necessita de 2 coordenadas generalizadas e independentes para especificar completamente a sua posição. Estamos acostumados a usar um sistema de coordenadas cartesiano, com x e y sendo as 2 coordenadas de posição, quando tratamos com movimentos de partícula no plano. Neste caso, no entanto, é muito mais natural usarmos as coordenadas r e θ, que correspondem diretamente às restrições cinemáticas do problema. Nesta animação, podemos observar as restrições cinemáticas em ação. A barra obriga que o cursor se desloque em uma linha reta coincidente com ela, mas o movimento angular da barra, que é independente da posição do cursor ao longo dela, permite que o cursor atinja qualquer ponto do plano. Se a barra fosse infinita e pudesse fazer uma rotação completa, é claro. Para usar as coordenadas r e θ, vamos definir vetores unitários adequados. É r alinhado com a barra e é θ perpendicular a ele, apontando no sentido anti-horário. Assim, o vetor posição é r ER alinhado com a barra. A velocidade tem componentes na direção radial e tangencial VR e Vθ, assim como a aceleração AR e Aθ. Nas componentes radial e tangencial, a velocidade é dada por r ponto r mais r θ ponto Eθ. Precisamos então calcular r ponto, θ ponto e r para o instante de interesse. Neste problema, é dado que r é igual a 0,9 menos 0,12t ao quadrado. Derivando em relação ao tempo, vemos que a componente radial da velocidade r ponto é menos 2 vezes 0,12t ou menos 0,24t. Percebemos que, para tempos positivos, a velocidade radial é negativa, isto é, o cursor está se aproximando da origem. A posição angular θ é igual a 0,15t ao quadrado. Derivando em relação ao tempo, a posição angular é 2 vezes 0,15t ou 0,30t. Para tempos positivos, a barra está se movendo no sentido anti-horário. Essas expressões são funções do tempo, é claro. Mas qual é o instante de interesse? O instante para o qual vamos aplicar essas expressões? No enunciado, estamos interessados no instante no qual a posição angular θ é igual a 30 graus. Precisamos de uma relação entre a posição angular e o tempo. É claro, é a própria expressão para a posição angular que acabamos de usar. Segundo o enunciado, nessa expressão, θ deve ser usado em radianos, mas temos que θ é dado igual a 30 graus. Para converter para radianos, só precisamos lembrar que 360 graus são 2π radianos ou 180 graus são π radianos. Simplificando e calculando, temos que θ é igual a 0,524 radianos. Explicitando o tempo na equação para a posição angular e substituindo o instante de interesse, calculamos que o tempo de interesse é 1,87 segundos. Com o instante de interesse determinado, podemos calcular a posição r ponto e θ ponto, que precisamos para calcular a velocidade total. A posição r é dada por 0,9 menos 0,12t ao quadrado. E, substituindo o tempo em 1,87 segundos e calculando, chegamos em r igual a 0,481 metros. Acabamos de encontrar a expressão para r ponto, menos 0,481
0,24t. Então, substituindo o tempo e calculando, encontramos menos 0,449 metros por segundo. Finalmente, também acabamos de determinar a expressão para θ ponto, 0,30t. Substituindo o tempo e calculando, encontramos que θ ponto é 0,561 radianos por segundo. Lembrando da fórmula para a velocidade e substituindo os valores que acabamos de encontrar, fazendo os cálculos, chegamos no vetor que representa a velocidade total. Como a velocidade é um vetor, precisamos calcular sua magnitude e direção. Pelo teorema de Pitágoras, a magnitude ao quadrado do vetor é a soma dos quadrados das magnitudes dos seus componentes. Substituindo os valores e calculando, encontramos a velocidade, a magnitude da velocidade igual a 0,534 metros por segundo. Tomando como referência a direção da barra, usamos o ângulo α para especificar a direção da velocidade. E a tangente de α é vθ sobre vr. Substituindo os valores e calculando, encontramos α igual a 31 graus. Nas coordenadas r e θ, a componente radial da aceleração é r dois pontos menos r θ ponto ao quadrado, e a componente na direção tangencial é r θ dois pontos mais 2r ponto θ ponto. Já temos todas as grandezas necessárias menos as derivadas segundas. A derivada de r em relação ao tempo é menos 0,24t. Derivando em relação ao tempo, temos menos 0,24 constante. A derivada de θ em relação ao tempo é 0,30t. Derivando em relação ao tempo, temos 0,30 constante. Colocando os valores na fórmula e fazendo as contas, encontramos o vetor aceleração. Percebemos que as duas componentes são negativas. Como a componente radial da velocidade era negativa, isso significa que ela está aumentando de valor numérico, de módulo na direção da origem. Enquanto que a componente tangencial da velocidade era positiva, portanto ela está diminuindo de valor, se tornando menos positiva, mais negativa, nesse instante do movimento. A aceleração claramente também é um vetor, portanto vamos também calcular sua magnitude e direção. Procedemos exatamente como fizemos para a velocidade, usando o teorema de Pitágoras, introduzindo os valores numéricos e calculando. Encontramos então que a aceleração é 0,530 metros por segundo ao quadrado. E o ângulo γ dá a direção da aceleração em relação à direção da barra. Nesse caso, temos que a tangente de γ é a θ sobre AR e, introduzindo os valores que previamente calculamos, descobrimos que γ é 42 graus e meio. Isso conclui a solução deste problema. Mais uma vez, obrigado pela atenção e, como sempre, qualquer problema com este vídeo ou qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo por e-mail.